Cogite Brasil, em pleno domingo, chegam novas notícias sobre a nossa querida cantora, apresentadora e atriz Preta Gil, que se encontra nos Estados Unidos há praticamente um mês, lutando aí para que consiga fazer esse tratamento com esses medicamentos experimentais que, pelo que nós entendemos, serão administrados na vida da famosa a partir do dia 10 na cidade de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Gente, é assustador o número de pessoas que sofrem com o mesmo tipo de câncer que Preta Gil tem no Brasil. Daí eu vou trazer para vocês detalhes sobre essas informações também. O câncer, ele tem crescido de uma maneira gigantesca no nosso país. Enfim, são notícias muito importantes que eu acredito que é relevante, que vocês precisam saber, principalmente para vocês se cuidarem, né, gente? A saúde é muito importante e há hábitos, né, que nós podemos mudar em nossas vidas para que o câncer ele fique longe da nossa realidade e do nosso corpo. Preparem o coração porque as informações são muito importantes e, claro, gente, eu acredito que esse momento que Preta Gil tem vivido longe das redes sociais, né? Vocês sabem que já há vários dias ela não dá as caras no Instagram, enfim, em suas redes sociais. É um momento que ela está se preparando emocionalmente e fisicamente para enfrentar o que está vindo por aí, porque não é só os medicamentos que ela irá experimentar a partir do dia 10, que aliás, e todos aí já sabem, né, gente, que esses medicamentos não foram aprovados para venda, eles ainda estão em experimentos, ou seja, Preta Gil com mais centenas de pessoas estão sendo cobaias para testarem. Vamos testar nessas pessoas aí, eles têm dinheiro, querem participar do estudo e vamos saber se funciona, né? Eu acredito que sim, provavelmente esses medicamentos já tenham de certa forma uma habilidade de ajudar na melhora de qualidade de vida de Preta Gil, mas isso não quer dizer que a cura será confirmada 100%, tá? Mas claro, se ela está experimentando os medicamentos, se ela está nos Estados Unidos, é porque Deus permitiu e é a única esperança dela, né, gente? Porque sabemos que no Brasil ela já não tem nada que possa fazer com que sua saúde seja restabelecida. Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. E mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 568 mil inscritos, 169 milhões de visualizações. Bem, Preta Gil está aí em Washington, né, para um novo tratamento contra o câncer. Artista que já há um mês se encontra nos Estados Unidos buscando aí um protocolo experimental que, gente, desde o ano passado, quando ela foi para os Estados Unidos, em novembro, vocês se lembram muito bem, de certa forma, ela já sabia que iria fazer esse tratamento, mas não tinha certeza, porque tinha que passar aí por exames, fez exames no Brasil, fez exames em Washington, em Nova York, e agora se encontra em Washington novamente. E claro, é um tratamento complicado, porque o tipo de tumor de Preta Gil é um dos mais difíceis de ser tratado, e principalmente quando se transforma em metástase, né? Como é o caso dela. Preta Gil está em Washington, capital dos Estados Unidos, em busca de um tratamento experimental contra o câncer. A cantora compartilhou a informação essa semana em suas redes sociais, onde aparece acompanhada do filho Francisco Gil e de alguns amigos. Na publicação, a artista divulgou uma imagem que surge sorridente ao lado dos seus acompanhantes durante o trajeto para a capital americana. Partiu Washington, eu e meus amores, escreveu Preta na legenda da foto. A cantora está nos Estados Unidos desde maio, quando iniciou uma série de avaliações médicas. Antes de seguir para Washington, ela passou por Nova York, onde também foi examinada por profissionais da saúde. Durante sua estadia em território americano, Preta visitou centros médicos renomados na área oncológica. Entre as instituições que a receberam estão o Virginia Cancer Institute, em Washington, e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. E claro, nós vamos estar aqui na expectativa, né, de que ela consiga realmente, a partir do dia 10, usar esses medicamentos e que faça a diferença na vida dela, né, gente? Provavelmente Preta Gil fique ainda nos Estados Unidos
por pelo menos mais um mês, tá? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa matéria que eu vou ler, tá, gente? Olha só, casos de câncer no mundo devem aumentar 77% até 2050, mostrou um estudo. Dados são de um relatório realizado pela Sociedade Americana do Câncer, publicado na última quarta-feira. Ao redor do mundo, a cada ano, dezenas de milhões de pessoas são informadas de que têm câncer e milhões morrem da doença. Até agora, um relatório da Sociedade Americana do Câncer projeta que, até 2050, o número de pessoas com câncer poderia aumentar até 77%. O relatório, publicado na última quinta-feira, descobriu que, em 2022, por exemplo, o ano mais recente para o qual os dados estavam disponíveis, cerca de 20 milhões de casos de câncer foram diagnosticados, juntamente com quase 10 milhões de mortes por câncer. Olha só, gente, em um ano, no mundo inteiro, quase 10 milhões de pessoas morreram por câncer. Essas estimativas sugerem que cerca de 1 em cada 5 pessoas que estão vivas agora desenvolverão câncer durante sua vida, e cerca de 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morrerão da doença. Quando se trata do número de casos ao redor do mundo, acreditamos que esse número chegará a 35 milhões até 2050, em grande parte devido ao aumento da população idosa, diz William DeHut, diretor científico da Sociedade Americana do Câncer. O novo relatório afirma que o crescimento populacional e o envelhecimento são fatores chaves do tamanho do fardo mundial do câncer. Com a população global de cerca de 8 bilhões de pessoas em 2022, projetada para atingir quase 10 bilhões de pessoas até 2050. Mas se mais pessoas também usarem tabaco e mais apresentarem obesidade, juntamente com outros fatores de risco para o câncer, o número projetado de casos de câncer poderá ser ainda maior, alertou DeHut, especialmente em países de baixa renda. Muitos dos fatores de risco para o câncer que tradicionalmente vimos em países de alta renda, como tabaco e obesidade, esses mesmos fatores agora estão se movendo para os países de baixa renda, disse DeHut, acrescentando que essa tendência é preocupante. São países que não têm os recursos para detectar o câncer precocemente, tratar o câncer adequadamente e preveni-lo da mesma forma que muitas vezes é feito em outros países, disse ele. Estamos preocupados que vamos ver taxas de incidência aumentadas, taxa de mortalidade aumentadas, especialmente em países de baixa renda, onde os cânceres agora estão sendo impulsionados não apenas por fatores de riscos tradicionais, mas também por coisas externas como tabaco e obesidade. Gente, é assustador, né, essas informações. Eu realmente fico chocado, porque o mundo ele tem quase 8 bilhões de pessoas nesse exato momento. Até 2050, se Deus quiser, nós ainda estaremos vivos, né? Vamos ter aí mais ou menos quase 10 bilhões de pessoas, né? Dividido aí em quase 200 países. Só que vocês viram que o número de mortes por câncer, todos os tipos, né? Não só o que tem a Preta Gil, serão quase 10 milhões, né, os casos, ou seja, as pessoas estão morrendo. O câncer é realmente algo que a gente deve se preocupar. E o que causa o câncer, gente? Na maioria das vezes, a obesidade. E o que leva à obesidade? A comida, o açúcar, o carboidrato, né, a má alimentação e também o tabaco. Mas eu acredito que o número de fumantes pelo mundo tem diminuído, tá? Isso é um bom sinal. Agora, a obesidade cresce em números alarmantes. Então, se você gosta aí muito do açúcar, da farinha, do arroz, do carboidrato, tente diminuir, tente perder uns quilinhos, né? Para que a sua saúde ela melhore. E também você fique entre nós, né? Mais tempo na Terra. Seria maravilhoso podermos viver até os nossos últimos dias, de certa forma, com uma saúde estável, né, gente? É muito triste quando a pessoa ela fica doente e às vezes tem que ficar acamada 5, 10, 15 anos, e isso realmente é triste, tá? Mas o importante é que as informações estão aí e agora cabe a nós, né? Seguir aí o caminho correto e nos cuidarmos, nos alimentarmos bem, com muita verdura, com muita carne e evitando ao máximo o açúcar, refrigerantes, o carboidrato, enfim, tudo que faz mal ao nosso corpo. Não é isso, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo.
Até já!